Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao Nova Consumer Podcast. Hoje realizamos a 8ª entrevista da 3ª temporada do nosso podcast, na qual continuamos a discutir temas de consumo e de direito do consumo com convidados das mais diversas áreas, quinzenalmente à segunda-feira. Hoje, como convidado, temos uma figura incontornável do direito do consumo em Portugal, Mário Frota. Será porventura a pessoa que melhor simboliza o ativismo dos direitos dos consumidores em Portugal, nunca se negando a qualquer combate em defesa dos interesses dos consumidores. Lecionou em várias universidades em Portugal e no estrangeiro, tornou-se especialmente conhecido pelas iniciativas tendentes a sensibilizar os consumidores para os seus direitos e pela defesa intransigente dos consumidores junto dos poderes públicos e privados. Fundou e presidiu a várias associações, com destaque para a Associação Internacional de Direito do Consumo, a Associação Portuguesa de Direito do Consumo e a Associação de Consumidores de Portugal. O meu nome é Jorge Moraes Carvalho e farei esta entrevista com Paula Ribeiro Alves. Já sabem que podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerablab@novalaw.unl.pt. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para se encontrar connosco aqui hoje. Vamos começar por uma rúbrica do nosso programa em que colocamos questões aos nossos convidados para uma resposta rápida. O desafio é mesmo que seja quase telegráfica. E a primeira pergunta é: qual é o seu artigo preferido da legislação de consumo? Meus agradecimentos, em primeiro lugar, pela honrosa participação neste que é um programa de referência. E a resposta, eu hesito entre o artigo 6º, direito à formação e educação para o consumo, e o artigo 9º, o direito à proteção dos interesses económicos do consumidor. Mas opto definitivamente pelo artigo 6º em todas as suas valências: formação de formadores, formação dirigida a consumidores séniores, inserção nos currículos escolares de modo transversal, gradual e coordenado de noções em tema de mercados de consumo, produtos e serviços. Muito bem, e das duas uma, mediação ou arbitragem? Conciliação é que Zé qual é de norma. Conciliação de equidade em que o conciliador é, na lição de Pessoa Vaz, parte atuante na composição dos interesses, como forma de obviar a que a posição de fragilidade do consumidor seja explorada pelo operador, designadamente com posições de domínio ou de senhorio económico no mercado. Vezes há em que não se admite sequer a mediação na conflitualidade de consumo. Então, se bem percebi, nenhuma nem outra. Conciliação, Nenhuma, é isso? nem outra. E se fosse legislador só por um dia e tivesse a certeza de que ia ser aprovado aquilo que fosse fazer, que norma é que criaria? Estranho que pareça, uma norma que releva sobre todas as normas, a da criação de um Código de Contratos de Consumo, do Código Penal do Consumo e do Código de Processo de Consumo. Muito bem, eu não vou perguntar se de todos esses códigos, porque provavelmente teremos a oportunidade de abordar o assunto mais adiante, e ia-lhe perguntar se optaria por comprar online ou numa loja física. Comércio eletrónico, em dadas circunstâncias, com absoluta segurança e fiabilidade; comércio presencial, em exploração das potencialidades do relacionamento interpessoal, que é, afinal, um pecúlio dos humanos. E imagino que, enfim, ao longo de uma carreira tão longa dedicada ao direito do consumo, que tenha dedicado o seu tempo a desfazer mitos. Num jantar de família, qual é o mito de direito do consumo que mais tem de esclarecer? Vale a pena reclamar, vale a pena acreditar que o sistema empedernido com que nos confrontamos ou que defrontamos também cede quantas vezes aos argumentos fundados,
à razão, perante a força do direito, feita à miúde das suas próprias fraquezas. E se tivesse que abdicar para sempre de um serviço público essencial, qual seria? O gás de petróleo liquefeito canalizado, contanto que garantidamente assegurada a alternativa. Esta pergunta eu quase que me sinto um bocadinho inibida de a fazer, mas cá vai. Já alguma vez utilizou o livro de reclamações? Com efeito, uma vez, e logo no de formato eletrónico, para reclamar da Mel uma chamada de 34 cêntimos que de todo não fiz. À 1ª vez consegui, efetivamente, o acesso. Nem sequer estava próximo do telemóvel quando a mensagem despertou. Chamada fora do pacote. Debitar 0,34 euros mais IVA. E pus-me a pensar, 34 cêntimos, por virtude de equívocos desta natureza, em cada um dos consumidores, uma vez por mês, ao longo dos 12 meses por ano, tendo em vista o universo de consumidores da Mel, isto dá, em números redondos, 80.400.000 euros de lucros ilícitos, de logo completamente ilícito. E então reclamou. Reclamei com efeito. Muito bem, e correu bem? A O questão desfecho foi interessante positivo? a questão interessante aqui é os consumidores que não reclamaram e os milhões que ficaram por ser Por resgatar. feitos no meio dessa história. Exatamente. E se tivesse que optar, qual escolheria? Direito à reparação ou direito à substituição? Por paradoxal que pareça, dentro da fidelidade aos princípios, direito a uma reparação criteriosa, exigente, eficiente. E prefere direito do consumo ou direito do consumidor? Direito do consumo. E o fundamento remonta à história e à trajetória do direito e dos institutos, como superação da dicotomia entre o político e o direito de feição tecnicizante, como aconteceu, aliás, com o ius civile, com o direito comercial e com o direito do trabalho. No dizer do juslaborista espanhol Pérez Leñero, algo que surge como um domínio de casta, passa o termo, o direito dos comerciantes, o direito dos trabalhadores. O ius civile só nasce como direito quando perde o seu caráter pontifical e secreto de índole privilegiada. Aliás, o direito dos comerciantes e o dos trabalhadores, vencidos os pressupostos de um direito político, com a cristalização dos parâmetros técnico-jurídicos, direito do consumo, sem dúvida. Muito bem. Muito obrigado Muito obrigada. por estas respostas, como não poderia deixar de ser muitíssimo interessantes. Aliás, é um gosto enormíssimo estar a conversar aqui consigo neste programa, um gosto também pessoal, como saberás, estudo e penso o direito do consumo há muitos anos, não tantos, naturalmente, como o nosso convidado de hoje, mas é um gosto enormíssimo partilhar este momento consigo, e gostaria de enfatizar um aspecto que referiu e que não tem sido referido noutros destes nossos episódios, que é a importância da formação. E se calhar poderemos daqui a pouco falar um pouco mais, de forma um pouco mais aprofundada, sobre a importância da formação aqui no que respeita às relações de consumo. Com isto passamos para a segunda parte do nosso programa, em que temos um pouco mais de tempo para discutir as questões, e a primeira pergunta não poderia deixar de ser: como é que surgiu o seu interesse pelo direito do consumo e pela proteção dos consumidores em geral? Estranho que pareça, pelo recurso aos formulários de pré-adesão oferecidos pelas instituições de crédito. Éramos nós, ao tempo, assistentes da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E pelas cláusulas leoninas... Estamos a falar de que momento, mais ou menos? Estamos a falar dos anos 70. Dos anos 70.
cerca, um pouco depois, é facto, do primeiro artigo que surgiu com a chancela do Carlos Alberto da Mota Pinto. É que se arquitetava para pôr cobro às cláusulas exorbitantes, como lhes chamavam os italianos, prémios de enormidades que povoavam tais formulários, já há ao tempo algumas medidas. E nós fomos acompanhando todo esse processo, envolvendo-nos nesta temática, e isto esteve, de resto, na gênese de um congresso de nomeada que organizámos, e falaremos adiante, com 2, 3 outros obreiros do direito em Portugal, e que esteve também na gênese da diretiva de 5 de abril de 1993, 93/13, das cláusulas abusivas. E, por conseguinte, este foi exatamente o tema nuclear de toda a arquitetura daquilo que seria o incipiente direito ao tempo de que nos ocupámos e que atraiu de veras as nossas preocupações como cidadão. Muito bem. E a Associação Portuguesa de Direito do Consumo, a APDC, por todos conhecida, foi criada há mais de 30 anos, no dia 23 de novembro de 1989. Quais as principais motivações que o levaram a criar essa associação, na sequência deste interesse que já antes tinha relativamente ao direito do consumo, e que balanço é que faz da sua atividade, o que é que destacaria destes mais de 30 anos de atividade da associação? Há um prius, algo doloroso, é que a criação da AIDC é o resultado, e a AIDC, a Associação Portuguesa de Direito do Consumo, International Association for Consumer Law, a 21 de maio de 1988, exatamente no termo do primeiro Congresso Europeu das Condições Gerais dos Contratos, cláusulas abusivas, que se realizou em Coimbra sob a égide da Comunidade Económica Europeia e do presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, e da presidência da República Portuguesa, do Dr. Mário Soares, e então aos destinos da nação. E o um facto evento é muito que, relevante a nível internacional, esse evento. assim foi, de facto, 32 Estados, 32 nações, com os seus representantes em pleno Congresso, cerca de 700 participantes. Dizer de Moura Ramos, a coisa mais relevante que até então a Universidade de Coimbra conhecera, mas houve aqui um senão. É que um dos próceres da instituição vinha da Grécia e aí teve conhecimento de que se realizaria em Coimbra este congresso, assegurou que em Coimbra jamais, porque disso não tinha conhecimento. E o facto é que moveu céus e terra, conselho diretivo, conselho científico, a reitoria da própria universidade, para que o congresso se não realizasse. O congresso fez-se com um enorme sucesso e nós, para obviar inconvenientes desta natureza, demos-nos as mãos, Neves Ribeiro, ao tempo diretor do Gabinete de Direito Europeu do Ministério da Justiça, mais tarde conselheiro, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e Manuel Carlos Lopes Porto, fora presidente do Conselho Nacional do Plano, diretor do curso de Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e assentámos em que conviria
dar expressão a uma instituição que pusesse cobro a incidências do estilo que estiveram quase na gênese de comprometer um congresso internacional, porque cedeu as fronteiras da então Comunidade Económica Europeia e outros países como Unidos, Israel, Canadá, Austrália. E o facto é que o Japão, o facto é que nós constituímos a PDC na sequência do primeiro encontro nacional promovido já pela Associação Internacional de Direito do Consumo e como braço armado, como antena da AIDC, da Associação Internacional de Direito do Consumo, que depois outros frutos deu, nomeadamente na América Latina, com o Brasilcom, o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, e ainda o Instituto Argentino de Direitos do Consumo, que vieram assim a ser, a seu modo, antenas nacionais da Associação Internacional de Direito do Consumo. E no ato constitutivo da Associação Internacional estiveram nomes de nomeada como Jean Caleulat, Norbert Reich, Hans Miklitz, Ewald Hondius, Thierry Bourgoigny, António Herman de Vasconcelos, de Benjamin Vasconcelos e tantos outros. O facto é que isso foi determinante para que se desencadeasse, a nível do estudo, do aprofundamento dos temas, da investigação de direito do consumo, uma longa trajetória que segue. Dos mais de 30 anos, para responder à segunda parte da questão, de fecunda atividade, religiosamente espelhadas nos sucessivos relatórios de atividade, talvez se afigure justo destacar a enorme ressonância de um espaço informativo dos anos 90, no canal 1 da RTP, da televisão pública, e que galvanizou autenticamente o país, e em que interviéramos por deferência do saudoso bastonário Coelho Ribeiro, Ordem dos Advogados, ao tempo presidente do Conselho de Administração da RTP, que mostrou, na circunstância, uma sensibilidade enorme para estes temas, o que, a justo título, cumpre destacar, envolvendo-o num preito de homenagem, no momento em que já não está entre nós, já não faz parte dos nossos ciclos de amizade. E a Lei dos Serviços Públicos Essenciais de 96 surge exatamente em consequência das sucessivas denúncias dos atropelos, sobretudo dos monopólios da energia e das telecomunicações, o que, ao tempo, mereceu de Calvão da Silva, que integrava a primeira comissão do Parlamento, a dos assuntos constitucionais, saudou como uma conquista civilizacional, lei, ante a arrogância dos empórios, de que ao tempo, mais Estados dentro do Estado, dependia afinal o cotidiano de cada um e de todos. E isso foi um marco relevante que carece, é óbvio, de tantos anos de uma profunda revisão. E para dizer ainda, em jeito de conclusão, que também relevante terá sido a nossa intervenção nos trabalhos preparatórios do Código de Defesa do Consumidor no Brasil, em 1988, finais de 88,
a 1990 e, posteriormente, a divulgação dos seus termos, gostam de dizer os brasileiros, do Oiapoque ao Chuí, do norte ao sul desse país, de continente que se arrogou o direito de ter, na América Latina, um código luseiro que desafiava todos os desequilíbrios até então subsistentes no relacionamento com consumidores. E esse convite ficou a dever-se primeiro a António Hermann Benjamin e depois, com o assentimento da comissão a que presidia a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, todo um envolvimento que se protraiu ao longo dos tempos. Foram, efetivamente, momentos marcantes da nossa passagem por estes domínios. Isso faz a ligação também para a nossa próxima questão, que é a ligação entre, ou a cooperação que existe entre a associação e o universo lusófono, em especial o Brasil, como acabou de referir, aliás, mas também Angola. Encontrou diferenças substanciais no que respeita às preocupações na proteção dos consumidores em Portugal e nessas outras jurisdições? O que é que considera mais relevante? De que forma é que se fica a ganhar com esse intercâmbio com essas outras realidades, umas mais próximas, se calhar, outras mais distantes? O Brasil e também Moçambique, embora ultimamente de forma mais ténue, e Angola, sobretudo, também. É que os direitos aproximam-se e apartam-se. O Brasil é um enorme viveiro, em que as espécies mais delicadas se cultivam com o manancial de reflexões que o dia-a-dia propicia. Foram 30 fecundos anos desde o começo de vigência do Código, a 11 de março de 1991, até aos nossos dias. O Jorge Moraes Carvalho recordar-se-á ainda há dias de uma discussão no seio de um grupo de que ambos fazemos parte, que ambos integramos, que é o da Comissão de Professores do Brasilcom, do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, acerca da cessação do contrato de crédito e da persistência da cessação da compra e venda de um veículo automóvel, no caso, acoplado a um contrato de crédito e com a extinção do contrato de compra e venda, a persistência das prestações do crédito ao consumo que teriam de ser satisfeitas ad libitum. Ora bem, o facto é que, pelo envolvimento de professores, de dirigentes e servidores dos departamentos de proteção dos consumidores dos Estados e dos municípios, dos PROCONs, do Ministério Público Federal e Estadual, da Judicatura, muitos deles congregados, é facto, em redor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, há como que um enorme acervo de reflexões que beneficiam quem quer. E esse intercâmbio permite realmente que o direito pontualmente se vá afinando, que as figuras se vão aproximando, que as iniciativas legislativas se assumam, conquanto eu tenha dito que é mais fácil conseguir, através de uma qualquer iniciativa legislativa, no seio da Comissão, mais tarde no Parlamento e no Conselho, na União Europeia, um diploma, do que quantas vezes no Brasil, em que envolvem-se anos até que uma qualquer iniciativa venha a concretizar. Mas
E em Angola, pelo pendor, pelo fervor de quantos se congregam no seio do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, num direito quiçá ainda incipiente, e em que se degladiam hoje outra casta de interesses, com instituições que, no seio da própria administração pública, pretendem avocar atribuições e competências de outra ou outras, e isso traz também um elemento estimulante de permuta de ideias, de debate, e nisso temos vindo a participar nos últimos tempos, tem sido realmente uma atividade exaltante, que cumpre também a justo título e ponto é que consigamos a outros níveis estender esta preocupação e, sobretudo, aquilo que nos vem do Brasil é estimulante, porque o direito do consumidor, como ainda o denominam por lá, não jaz morto e arrefece, pelo contrário, há uma participação cada vez mais instante das sucessivas camadas de gerações que se desdobram para a vida, que despontam e que revelam um interesse análogo ao dos que, de modo pioneiro, lançaram efetivamente as estacas deste edifício. Excelente. Regressando agora a Portugal, já falou há pouco sobre a proposta da APDC de criação de um código de direito do consumo, com um código penal, um código dos contratos, um código do processo. Porquê 3 códigos autónomos? Porque não um código único? E será que todas as matérias devem ficar dentro devem ser codificadas? Ou faria sentido manter algumas matérias em legislação avulsa? Correto, até seria possível entrever um código civil com uma parte comum e depois o aventáramos há uns decénios e depois vimos replicado em intervenções de Norbert Reich, em Bremen, com partes especiais atinentes às relações interempresariais e às relações entre fornecedores e consumidores. Mas a existência, mais do que de um código de direito do consumo, de um código de contratos de consumo como hoje o sufragamos, não afasta, é óbvio, a hipótese de condensar num só acervo, com claras distinções metodológicas, por elementar, os aspectos eminentemente contraordenacionais, se entender, ou nem tanto, estou a lembrar-me da lei das contraordenações e de 20 de janeiro de 1984, sobre os géneros alimentícios e também com um conjunto de molduras penais, mas dizia eu que os aspectos de índole criminal, com as molduras próprias, porque exatamente esse diploma legal, 88/84, salvo erro, de 20 de janeiro de 1984, está mais do que desatualizado. Nessa medida, exigiria que houvesse uma intervenção profunda daqueles que têm do direito penal económico uma noção profunda, que não está, por óbvio, ao alcance de quem quer, mas também nós na altura falávamos de um código de processo de consumo, mas com uma orientação que a dimensão coletiva do direito do consumo, que é instante, que é premente, nem disso se tem sempre consciência. E seria um código de processo mais para o processo coletivo, para a ação coletiva, do que, por exemplo, para a resolução alternativa de litígio. Eventualmente, porque há aspectos que se desprendem. Eu recordo que em Lisboa, ao tempo, que isso está neste momento ultrapassado, nem sequer se admitia que o consumidor, com ou sem patrocínio, apresentasse uma qualquer peça em que
expusesse a factualidade e o direito aplicável, porque aquilo era tudo reconduzido pela diretora a termos distintos e a coisas que punham de banda aquilo que era apresentado para se encaixar em qualquer modelo. E, portanto, a cada um dos centros de arbitragem, a cada um dos tribunais arbitrais, procedimentos, eu falo em processo, procedimentos distintos que mal se justificam, designadamente, num país. Mas já agora o seu balanço é positivo ou negativo em relação ao funcionamento dos centros de arbitragem? Então, altamente positivo, mormente, depois de os centros terem tido aquela nota de obrigatoriedade, como dizem os espanhóis, os tribunais arbitrais necessários, primeiro restritos aos serviços públicos essenciais, aos serviços de interesse económico geral, e mais tarde até às lides ou aos pleitos cuja qualidade económica não ultrapassasse a alçada dos tribunais de primeira instância, de momento ainda os 5.000 euros. Mas francamente positivo, conquanto os centros sejam reduzidos à ínfima espécie e muitas vezes não conseguem responder às exigências renovadas que se lhes suscitam por manifesta insuficiência de meios, de gente que consiga operar ali em meio à natureza multitudinária das pretensões e dos procedimentos. Sempre eu recordo-me de Vera Jardim, então ministro da Justiça de um dos governos constitucionais, rejeitou liminarmente a proposta de regulamentação da ação inibitória em geral. E, portanto, nós hoje não temos ainda, 25 anos envolvidos, um regulamento, um padrão, uma tábua por onde nos possamos reger. Dizem os processualistas, segue os termos da ação popular. E nós precisávamos, efetivamente, de dar entre nós suma relevância à dimensão coletiva, à dimensão transindividual do direito do sumo e, portanto, de todas as normas que se implicam em processos dos GEIs destes. Sem dúvida. E afirmou recentemente que os consumidores são vítimas, e estou a citá-lo agora, de embustes a toda a hora. Quais é que são os embustes que considera mais frequentes e mais graves? E por que é que lhe parece que acontecem? Há alguma maneira prática e eficaz de evitar estas situações? Há exemplos correntes no cotidiano, com tradução nas práticas negociais desleais a que se assiste recorrentemente. Ainda agora nós demos meia dúzia de exemplos e interviemos a propósito quer das garantias, que depois do 1º de janeiro continuavam a ser ofertadas na base dos 2 anos, garantia legal, quer em práticas tão carreiras como as que máquina de café grátis, computador grátis, contas feitas com os portos de envio e eventuais seguros por 3 anos, as máquinas ficavam ao dobro ou ao triplo das que se oferecem correntemente no mercado. Mas eu referir-me-ia aqui, elegeria um só domínio, o das comunicações eletrónicas, com o que se insinua nas faturas e muitas vezes isto escapa aos consumidores. Contratos inválidos celebrados à distância sem os necessários requisitos. Contratos ligados, não consentidos, celebrados por via de comunicação à distância. Montantes suplementares para a emissão de faturas em suporte de papel. Montantes suplementares para a manutenção dos números de telefone, isto brado aos céus. Montantes cobrados por chamadas não efetuadas, eventualmente fora do capote do pacote. Ainda ontem debitaram a minha mulher em 19 cêntimos por chamada não efetuada, tentada sem quaisquer compassos de espera. 19 cêntimos por serviço não prestado, mais um brinde da Mel.
Montantes sem discriminação nem justificação acima do pactuado no pacote constantes das faturas regulares. Montantes significativos e desproporcionados por eventual mora do co-contraente, mesmo quando a mora não é imputável, tendo em vista os retardamentos verificados com a distribuição postal. Montantes indevidos por reparações no decurso do contrato e bem assim pelas deslocações dos técnicos. Isto cabia na lei antiga da garantia dos bens de consumo, hoje está de banda, está excluída a sua aplicação, mas isto tem que ter um outro enquadramento e não podem, por deficiências dos próprios serviços no decurso da fidelização, suportarem os consumidores os encargos inerentes a eventuais reparações. Cobrança integral a quando da interrupção e da contínua quebra de qualidade dos serviços em termos de velocidade e do mais, os contratos forçados no termo das fidelizações e a cobrança especulativa de valores contralejam, a modificação do preço sem justificação de base no decurso da vida do contrato, as suspensões à revelia do que prescrito se acha para o efeito, e de forma distinta da que a Lei dos Serviços Públicos Essenciais, no seu artigo 5º, estabelece. As comunicações não solicitadas, para a venda de produtos ou serviços outros, não implicados diretamente no objeto negocial e, por conseguinte, fora do consentimento dado pelo consumidor em relação ao tratamento dos seus dados. Enfim, um horror de situações em que os consumidores são esportulados, quantas vezes sem qualquer resistência. Negócio mais bem-sucedido e sem os riscos a que os carteiristas do 28 e só os portugueses ou os brasileiros eventualmente tenham sido vítimas já desta malandragem é que podem compreender. Negócio mais bem-sucedido e sem os riscos a que os carteiristas do 28 expõem, não há. Por conseguinte, as comunicações eletrónicas, para além do logo completamente ilícito que redunda de todos estes procedimentos, são realmente uma autêntica dor de cabeça para todos e para cada um. Dentro desse elenco, referiu a comercialização à distância e essa, em grande parte, realiza-se através da internet. Daí a nossa próxima questão. Considera o direito à internet um direito fundamental? Parece que, de modo direto ou reflexo, tal emerge quer da resolução 27/06/2016 das Nações Unidas, com adendo ao artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma dada secção em que, sob a epígrafe promoção, proteção e gozo dos direitos humanos na internet, se enuncia um sem número de recomendações para assegurar o respeito pelos direitos dos usuários na internet, mas também o Conselho da Europa, ao asseverar que a internet está a assumir uma expressão de relevo no exercício dos direitos humanos, sendo que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos proclamou, num dado caso, que a internet se tornou hoje em dia um dos principais meios através dos quais os indivíduos exercem os seus direitos à liberdade de receber e transmitir informações e ideias. Ou o Comitê de Ministros do Conselho da Europa, que adotou, a 16 de abril de 2014, um guia de direitos humanos para os usuários da internet. Ou ainda, por último, a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, que, no número 1 do seu artigo 3º, prescreve imperativamente que todos, independentemente da ascendência, género, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual, têm o direito de livre acesso à internet. Então, sem dúvida, um direito fundamental. Qual é que lhe parece ser a diferença mais evidente
entre o consumidor de hoje e o consumidor de há 30 anos? Pela diferença dos meios ao seu alcance, obviamente com o empurrão dado pelo surto pandémico, que ora ainda nos aflige, faz toda a diferença, para o bem e para o mal. Aliás, eu até compilei aqui uns dados em 2020, de harmonia com dados do Eurostat. 89% das pessoas entre os 16 e os 74 anos acederam na União Europeia à internet. 71% adquiriram ou encomendaram produtos ou serviços para uso privado. 63% mostravam-se confiantes por comprar online no país de residência. 43% em comprar online noutro Estado-membro da União Europeia. Em 2020, a pandemia foi responsável pela alteração de comportamentos no quadro não só das compras, como de outros domínios, o teletrabalho, o teleensino, a telemedicina. E, portanto, isto transmuda efetivamente a fisionomia de todo o quadro, de toda a moldura. Cerca de 60% dos consumidores afirmam ter aumentado o valor das suas compras via internet. A intensidade de compras na internet aumentou com 73% dos compradores online a efetuar em média mais do que 3 a 5 vezes compras por mês. Compra-se agora mais em lojas online portuguesas, no que nos toca in loco, do que em portais, em sítios, em plataformas estrangeiras. Daí que da União Europeia se clame, e isto constitui um imperativo da nova Agenda Europeia do Consumidor, ou seja, do Plano Quinquenal de Ação 21-25, pela necessidade de adaptar o edifício normativo de proteção do consumidor ao ambiente digital, já que se encontra exposto a práticas comerciais desviantes, a saber, definição de perfis, publicidade oculta ou dissimulada, fraudes e burlas de inenarrável extensão, informação falsa e falaciosa, manipulação das avaliações dos consumidores, e se conclua que os consumidores devem beneficiar de um nível de proteção comparável, tanto em linha como fora. Muito obrigado. Gostaríamos de voltar agora um pouco a si e perguntar-lhe quais é que são os seus planos para os próximos tempos. Pois, uma excelente questão. Excelente questão, posta um octogenário que dá conta. Ainda com muito, certamente, para nos dar a todos. Ora bem, havendo deixado a presidência da APDC a 29 de outubro próximo passado, nosso propósito seria hoje dedicarmos-nos no imediato a trabalhos relacionados com a história do direito do consumo em Portugal e, eventualmente, um manual dos contratos de consumo, não para fazer concorrência à excelente obra, já com um número interminável de edições do Dr. Jorge Moraes Carvalho. Que agradeço muito, mas nunca é demais, nunca é demais. Não há concorrência nesta área, pelo contrário, o que é bom é haver discussão e haver mais necessariamente. Textos. E este restrito aos contratos de consumo, extensão e profundidade, pelo também às eventuais dissonâncias que se registrem além fronteiras, portanto, económico europeu, que se não restringe, como se sabe, aos 27 Estados-membros da União Europeia. Que nos não faleça, entretanto, o ânimo para que, sem detença, esses projetos se traduzam em reconfortantes resultados. E praza a Deus que tais propósitos se concretizem. Ficamos todos certamente na expectativa em ambos os projetos, em ambas as ideias. Ninguém melhor, aliás, para fazer quer a história do direito do consumo, quer uma análise dos contratos de consumo em Portugal e um pouco por todo o mundo. Esperemos que sim e ficamos a aguardar com grande expectativa.
A conversa está ótima, mas já estamos adiantados na hora, pelo que temos que avançar para as duas questões finais. A primeira, como de costume, quem é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios deste nosso podcast? Não sei, porque tenho mal acompanhado, cedo das minhas preocupações atuais, a evolução do próprio. Mas entendo que havia que envolver o Ministério Público na engrenagem da problemática dos consumidores e do que em particular lhes atine. Repare-se na moldura do artigo 20 da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, segundo a qual incumbe também ao Ministério Público a defesa dos consumidores no âmbito da presente lei e no quadro das respectivas competências, intervindo em ações administrativas e cíveis tendentes à tutela dos interesses individuais homogéneos, bem como de interesses coletivos ou difusos dos consumidores. Excelente sugestão. Tem alguém em particular que acho que pudesse ser interessante ouvirmos dentro do Ministério Público? Eu creio que isto seria um extraordinário exercício se envolvesse a Procuradora-Geral da República, porque o tradicional magistrado João Alves, que disto se foi ocupando ao longo dos tempos, nem sei se não estará ainda em missão em Timor, é realmente figura incontornável também do Ministério Público, porque quando eventualmente se falava disso, dizia-se, isso é o João Alves, isso é com o João Alves. Mas envolver a própria Procuradora-Geral da República, porque isso, quanto a nós, seria de sumo interesse, ou então a provedora de justiça, que julgo ser professora aí da casa, porque, embora ela tenha ainda, provedor, um papel algo residual no que tange à promoção dos interesses e à proteção dos direitos do consumidor, nem sempre naquilo que lhes compete. A Provedoria de Justiça está à altura, como aconteceu agora, esteve bem, magnificamente no caso dos concursos televisivos 760, 761, mas no que tange, por exemplo, à faturação por estimativa dos serviços públicos essenciais, que configura uma inconstitucionalidade manifesta em face do número 1 do artigo 60 da Constituição da República, menos por razões de legalidade do que de oportunidade e conveniência, aos costumes disse nada. Não interveio porque diz que até 2027 teremos leitura inteligente e, portanto, não há que intervir. E isto deixou-nos profundamente desolados. Muito obrigado pelas várias sugestões que nos deixou e que são muitíssimo interessantes e que iremos tentar dar resposta. Por fim, existe alguma sugestão cultural não jurídica que gostasse de nos deixar? Um livro, uma série, um filme? Provavelmente, em razão das circunstâncias deste estranho viver, a que um não ser milhares de vezes mais pequeno que um grão de areia nos submete, ter-se-á dissipado que, em torno da efeméride dos 150 anos do desaparecimento físico de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, o último trimestre do ano pretérito prometeria. O país terá ignorado o que, de modo algo simbólico, a Câmara do Porto pretendia exaltar e evocar, em plena feira do livro, a saber, a figura singular de Júlio Diniz, seu pseudónimo literário, sobre cujo passamento decorreu século e meio. Um certo obnubilado pelas cerimónias fúnebres de Jorge Sampaio que ocorriam na altura. Há como que dois momentos em que a edilidade portuense pretendeu evidenciar o marco indelével dos 150 anos de passamento do concelebrado médico-escritor. Imaginário, publicação composta de fragmentos que serve de objeto de mediação e de introdução à leitura da obra de Júlio Diniz, e o herbário, exposto na extensão do romantismo do Museu da Cidade,
obra rara e tocante que ali estará acessível nos próximos meses e que constitui o ponto fulcral do programa de visitas guiadas, que logo desde a abertura do espaço ali se promoveu e promoverá naturalmente tempos mais próximos. Daí que ouso formular o convite a quantos nos escutam para que revisitem o autor dos Fidalgos da Casa Mourisca e de tantos textos de fino recorde com que Júlio Diniz nos mimoseou nos escassos 31 anos de vida terrena de que sofredoramente desfrutou. As pupilas do senhor reitor, numa universidade de excelência como a nova, não deixarão de ser, e de algum modo, de recomendar. Excelente sugestão. Muito obrigado mais uma vez por esta conversa tão agradável. Eu é que agradeço, do fundo do coração. Muito obrigado e também por uma vida dedicada ao direito do consumo e à defesa do consumidor. As minhas homenagens a todos aqueles que, lembrando exatamente a figura ímpar do patrono do direito do consumo da Nova, o Carlos Ferreira de Almeida, e o magnífico, excelente trabalho que vem realizando e de que a Ruth Couto, no outro dia, numa síntese extraordinária, vice-presidente que foi nos meus mandatos, vice-presidente que é hoje no mandato de Susana Almeida, exprimiu desta forma lapidar. Vá à entrevista que aquela malta da Nova é malta fixe. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu é que agradeço. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigado por ainda estarem a ouvir-nos. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumalaw@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais com mais conteúdo de direito do consumo. Até breve.